Que é professora de História, mãe de 4 filhos, tem uma oficina onde faz seus próprios artesanatos, se refugia na poesia, anda sempre com uma malinha cheia de livros, é costureira, tem um ótimo senso de humor, como diz nosso querido Arthur, representa o plasma da Amazônia. E, além de tudo isso, achou um tempinho para ser vereadora, deputada, senadora, ministra e candidata a presidente do Brasil. Com sua permissão, Marina, lhe convido para o palco. Marina, antes de mais nada, obrigado por estar aqui conosco. Uma das coisas que mais me marcou quando nos conhecemos aqui em São Paulo, alguns anos atrás, era a sua capacidade de escuta. Um olhar compenetrado, atenção plena e sempre um gentil sorriso. De onde vem isso? E por que é tão importante aprendermos a escutar nesse Brasil que a gente está vivendo hoje? Primeiro, obrigada por essa oportunidade que você, o Vitor, o Tom e todos os demais, principalmente por ter tido a chance de ouvir as pessoas que me antecederam, não é? E, de fato, escutar é uma coisa que faz parte, né? Aí você pergunta agora assim, de onde veio isso? Eu fui uma criança criada por pessoas idosas, né? E eu fui morar com a minha avó de 4 para 5 anos de idade, por vontade minha. A minha mãe fez de tudo para me dissuadir, e eu decidi que ia morar com a minha avó, uma tia solteirona, um tio solteirão, o cunhado da minha avó, que já era velho, e um velhinho que trabalhou como meeiro nas colocações de seringa dos seringais da Amazônia, durante a sua vida toda, que não pôde retornar para o Ceará, o vovô Manel, e meu pai o recolheu para os seus cuidados, porque ele já não podia trabalhar, ninguém queria mais, e ele foi morar nessa casa. Então, eu passava o dia todo ouvindo história de pessoas bem idosas, mas com muita sabedoria. E uma coisa interessante, todas elas eram analfabetas, não é? Todos esses velhinhos eram analfabetos. E um tio xamã, esse tio solteirão, ele era xamã, que me ensinou muitas coisas. Vocês sabem que eu sou cristã evangélica, mas esse tio, ele foi uma pessoa muito especial na minha vida, que me ensinou no silêncio muitas coisas, né, que eu nem sei como explicar. Inclusive, a gostar do meu artesanato, porque ele era cerameiro, era cesteiro, era carpinteiro, era ferreiro, aprendeu tudo isso sozinho, era mateiro e curandeiro. Era a pessoa mais completa que eu já vi na minha vida. Meu tio Pedro Mendes... Faz tudo, né, de hoje em dia. Era uma pessoa que fazia tudo e muito mais, e tinha o poder de ficar invisível. E tinha uma lenda que ele ficava invisível, né? E eu perguntava, eu tinha medo dele, porque eu tinha medo de eu ficar invisível também. Então, uma criança, né? Então, eu dizia, tio, é verdade que o senhor fica invisível? E ele dizia, não, isso é história. Mas o tio fulano, o tio Fernando, disse que um dia desses, o senhor ia na frente e, de repente, desapareceu. Aí ele disse, é porque eu andei um pouco mais rápido. Aí eu dizia, não, mas também o tio Pedro disse que um dia desse o senhor ia atrás e, de repente, ele olhou para trás e o senhor desapareceu. Ele disse que eu andei um pouquinho mais devagar, certo? Então, ele sempre conseguia trabalhar com a dimensão da possibilidade de compreensão e significação de uma criança, mesmo sendo uma pessoa que não tinha nada dos conceitos que eu fui aprender depois na psicopedagogia. Eu acho que vem daí essa coisa da escuta, não é? Porque essas pessoas me ensinaram a escutar, não é? E me ensinando a escutar, me ensinaram também um pouco a falar, né? Eu gostei muito de tudo que eu ouvi aqui, e quando eu penso as crianças,
eu fui uma criança que fui muito estimulada. Onde eu nasci não tinha escola, não tinha padre, não tinha delegado, não tinha juiz, não tinha médico. Morava a 11 horas de distância da margem do rio, no meio da floresta. Eu não sou uma amazônida de margem de rio, eu sou uma amazônia de terra firme, não sei nadar. E eu aprendi muitas coisas com essas pessoas que são portadoras do saber narrativo. Às vezes a gente tem uma certa arrogância com a ciência, que é muito importante, que tem os postulados denotativos de certo e de errado, mas existe um saber narrativo que é capaz de aprender, não é, no fazer das coisas, no observar, na arte de ver e perceber, ouvir e compreender, tocar e sentir, decodificar aquilo só pelo toque, que isso não se aprende em 4 anos numa universidade. Isso se aprende em milhares e milhares de anos de cultura tradicional. Esse meu tio é o melhor geógrafo que eu conheci, porque ele era mateiro, ele era capaz de, se alguém se perdesse, ele fazia umas coisas de olhar o vento, não sei o que era, e ele dizia, vamos procurar para aquele lado da floresta. Intuição. E encontrava-se a pessoa. Era capaz de fazer as picadas na direção correta, tirando o lugar em que tinha os igarapés, os igapós, os grandes igarapés, porque na nossa região lá não tinha grandes rios. Mas eu não sei como ele fazia aquilo, e aquilo é o saber narrativo associado ao território, à geografia, à cultura. É uma ciência, só que é um outro tipo de ciência. Eu digo que quando eu fui para a escola, aos 16 anos, eu era analfabeta, né? Eu fui fazer o Mobral, mas eu acho que eu já era PhD em saber narrativo, e isso fez a diferença para mim. Isso virou marca registrada. Eu acho que isso virou uma marca registrada sua, abriu caminho, né, para grandes aventuras nesses últimos tempos, dentro de um contexto, imagino, de muita resistência, de muitos desafios, de muita improbabilidade, né? Você deve ter tido 1001 motivos para desistir dessa luta, dessa jornada tão ambiciosa, descansar, se recolher, mas não é o que acontece, não é o que aconteceu e não é o que acontece, né, até hoje. A sua firmeza e a sua perseverança são notáveis e acho que motivo de muita inspiração para muitos nessa sala, se não todos. Onde mora a sua fé para continuar, para persistir, para superar e para avançar? Bem, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa movida à fé e à determinação. Isso não é novo, quem lê as minhas entrevistas já viu isso. E repito sempre que a fé é para remover as montanhas que eu não tenho como escalar. E a determinação para escalar todas as montanhas que eu não devo transferir para a fé. Tá. Certo? Essas duas coisas. E, obviamente, que a gente não é super-herói, tem momentos, sim. Eu gostei da fala de todos e gostei muito de que o Edmundo começou, sabe? Fazendo a desconstrução da ilusão, a desconstrução da promessa, porque esse é o papel dele, não é? Mas eu, de alguma forma, eu sou política. E a diferença entre eu e ele é que ele tem que desconstruir a ilusão e a promessa, e eu tenho que fazer a promessa. Certo? Porque é isso que sustenta os nossos papéis. No entanto, não desistir tem a ver com uma forma diferente de ver a promessa, que tem uma inspiração muito forte na Hannah Arendt. A Hannah Arendt diz que é preciso saber lidar com duas coisas que são insuportáveis. O poder do irreversível e a força do imprevisível, no livro A Condição Humana. E isso é uma coisa fantástica. Quando eu li isso, foi assim um sopro.
Então, acho que não desistir tem a ver com o manejo dessas duas coisas. Depois, no encontro, de alguma forma, com a psicanálise, eu descobri também o poder do indizível, de como lidar com aquilo que não tem palavras, aquilo que ainda não foi significado, que não foi dito, que não foi verbalizado. E acho que vem daí. Não é? Eu tenho um encontro paradoxal com a fé, a psicanálise e a arte, que eu acho que isso me salvou, inclusive me salvou na política, em momentos tão dolorosos como foi 2014, que não é uma questão de entrar nisso aqui agora, né? Mas isso me ajudou muito, né? Então, tem muitas razões, às vezes, claro, todos nós temos para desistir, mas é nesses momentos de muita dificuldade que a gente não pode se perder na armadilha nem do pessimismo e nem do otimismo. A gente tem que se encontrar na alavanca da persistência. Nós estamos aqui porque somos persistentes, né? Tem um amigo meu, psicanalista francês, chamado Alain Didier, e ele tem uma organização que chama Insistência, né? Porque tem algo que insiste, sabe? Algo que quer vir, é essa pulsão de vida. E a Hannah Arendt trabalha muito isso. Nós estamos vivendo um limiar. Estamos vivendo a disputa radical, nua e crua, entre pulsão de morte e pulsão de vida levado ao paroxismo. A possibilidade do impensável que é a destruição do planeta e de toda a vida. Como é que a gente lida com esse impensável? A gente lida pela insistência. E a Hannah Arendt diz, a única certeza que nós temos é a certeza da morte. A única coisa que é constante é a morte. A vida só é vida porque é sucessiva. E o Leonardo Boff completa, né, na sua filosofia do cuidado, que eu adorei aí a palavra cuidado, né? Ético é tudo aquilo que promove e sustenta a vida. Isso é a dimensão do cuidado. Então, é a insistência, é a persistência. Somos humanos porque somos persistentes, né? Alguém nos ensinou a andar, alguém nos ensinou a falar, alguém nos ensinou a significar as coisas. É isso que nos faz humanos. E se nós perdermos essa dimensão do cuidado, de deixarmos de nos importar com o que aconteceu para trás e com o que vai acontecer para frente, nós estamos perdendo a dimensão humana. Porque a dimensão humana é a dimensão da arte de se importar. Com o passado, que fala conosco, seja para honrá-lo, seja para perdoá-lo, para negá-lo, para interditá-lo, e com o futuro, seja para criá-lo, imaginá-lo, o que for. É o encontro dessas duas coisas, não é? E é isso que tem que insistir, em manter as condições que promovem e sustentam a vida com a dor e a delícia de ser o que ela é. Somos seres imperfeitos mesmo, e temos que assumir isso com a radicalidade, sem a ilusão de que, enfim, somos, por natureza, bons. Isso é algo que é cultivado, é ensinado, é aprendido, certo? E é por isso que é tão bonito, né? As nossas possibilidades. Estamos aqui aprendendo. Estamos aprendendo a fazer uma coisa que a minha avó me dizia muito. Minha filha, você tem que aprender a ser gente. Nós temos que aprender a ser gente. Pegando um pouquinho esse tema da insistência, uma insistência humanizada, né? A insistência ela tem várias formas, né? Tem insistência que cai para teimosia, tem a insistência que vai para a burrice, de repetir os erros, e tem insistência que tem mais ligado com resiliência, né? De você levar uma derrapada atrás da outra, mas sair fortalecido, que não te mata, só te fortalece. Levando um pouco dessa reflexão para o mundo do protagonismo e o tipo de protagonismo que a gente precisa enxergar no Brasil de hoje, como que você qualifica isso? A gente teve muitos modelos de liderança nesses últimos tempos. A gente teve muitos modelos mentais se insistindo, né? E agora a gente está num momento de transição, um momento onde as estruturas estão menos rígidas, está tudo mais suscetível a uma mudança.
com esse espaço se abrindo, qual é o perfil de protagonista que o nosso país precisa? Eita, que são perguntas bem difíceis. Bem, acho que uma coisa importante dessa coisa da resiliência e tipo de liderança, e fala isso como uma realidade imaginada, não é? Eu gosto muito desse conceito de realidade imaginada do Sapiens, que ele trabalha muito essa questão. É fácil, difícil é tornar isso uma realidade fática. Mas acho que o tipo de protagonismo e o tipo de liderança é muito mais complexo hoje, porque a gente sempre trabalha com esse imaginário dos heróis, e a cultura americana é muito isso, sim, com todo respeito, não é? Dos salvadores da pátria. E é muito doloroso assumir o papel de sujeito e saber que não há um salvador da pátria, que a pátria é uma construção de cidadãos e pessoas livres. Uhum. É muito difícil até fazer política pensando assim. Então, acho que vai exigir um outro tipo de liderança. Né? Acho que o que aconteceu agora nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, uhum, é algo que nos incomoda, nos cria um certo incômodo, mas tem essa coisa, diante mesmo de determinados absurdos, de determinados impensáveis, que a gente começa, pelo menos, a atuar. Uhum. E talvez a gente tenha uma certa arrogância. Eu fiquei pensando isso para mim mesma, não estou dizendo para ninguém. Uhum. Né? Se você tem valores, você acha que quem não tem esses valores é atrasado, é brega, é um monte de coisa. Hoje tinha até um artigo na Folha de São Paulo falando sobre isso. E ninguém cultiva nada pisando em cima do que a gente semeia. Se você fica dizendo para uma pessoa, olha, você é atrasado, você é brega, você é feio, você é sei lá o quê, certo? Isso não tem como germinar, uhum, eu acho, uhum, certo? E talvez a gente tenha uma certa arrogância, tem muito a ver com o Ocidente, né? A gente acha que os nossos valores são os melhores valores, e, em vez de querer cultivar isso também no outro e de se dispor ao exercício da alteridade. Acho que está faltando um pouco essa coisa da alteridade, de se colocar no lugar do outro para cultivar. A liderança, para mim, vai ser sempre aquela que sabe lidar com a ideia de saber manejar, não é nem ligar, não sei, com o desapontamento. Esse é um momento de grandes desapontamentos, estamos desapontados, uhum, correto? Esse é o momento que a gente vai ter que adiar um pouquinho o prazer. E esse é o momento que a gente vai ter que se deparar com o peso da responsabilidade. A liderança desse tempo exige lidar com desapontamento, princípio, peso da responsabilidade e também com o adiamento do prazer. Não tem mágica, não dá para dizer, olha, eu vou passar no vestibular na USP sem estudar, de jeito nenhum. Não, eu tenho que ralar. Isso é adiar um pouco o prazer para colher lá na frente o que você quer colher. É um investimento, não tem mágica. Uhum. Tem que investir, tem que insistir. E tem coisas que vêm mesmo de fora, né, que afeta, sim, esse dentro. Mas eu acho que é um processo também de retroalimentação entre esse dentro e esse fora. É meio a fita de Möbius, né? Ninguém sabe o que está dentro e o que está fora. Vou aproveitar para ler aqui, porque eu acho que é um bom encerramento, já que nosso tempo está acabando também, que é do próprio David Bohm. Ele diz o seguinte: a realidade é o que assumimos ser verdadeiro. O que assumimos ser verdadeiro é baseado nas nossas percepções. O que percepcionamos depende do que procuramos. O que procuramos depende do que pensamos. O que pensamos depende do que percepcionamos. O que percepcionamos determina o que acreditamos. O que acreditamos determina o que assumimos ser verdadeiro. E o que assumimos ser verdadeiro
é, de fato, a nossa realidade. Então, agradecendo a sua presença, Marina, nesse evento de hoje, eu deixo para a plateia uma pergunta. O que você vai procurar na vida a partir de hoje? A todos, muito obrigado. Uma excelente tarde. Eu convido todo mundo para um coquetel no outro lado desse corredor. Muito obrigado.